sangue, que são esses assassinatos em séries que acontecem na minha família, né, que não para de acontecer. Não só com a minha família, como com várias pessoas, né, que têm esse lugar muito igual, assim, né, tanto a população preta desse país, quanto a população indígena. Tá fechado o seu microfone. Desculpa. Chegou 2 perguntas dos espectadores, eu queria passar. Uma em relação à sua formação, mesmo em profissão. Como foi ou como é tratado a racialização dos corpos na sua atuação clínica? Assim, não sei se você atua clínico, mas como você trabalha essa abordagem de racialização, né? É que cortou um pouco para mim, e teve uma hora que deu uma travada. Desculpa, eu vou refazer. A pergunta é em relação a como você trabalha a racialização dos corpos na sua atuação como psicóloga mesmo. Existe essa abordagem, esse acolhimento, como... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Tá. Então, hoje eu não clínico, né, mas tem essa decisão tem 1 ano, né. Então, até então, eu ainda clinicava, tinha alguns grupos, né, de de mulheres indígenas, grupos sempre grupos racializados, né. Mas é muito curioso porque, assim, no Brasil se tem um apagamento tão gigante do que é a nossa existência, nós povos originários, que é muito complicado, porque a gente não entra nas pautas raciais, né. Então é como se a gente nem existisse dentro desses movimentos. Por isso que eu bato muito na tecla da importância do movimento, preto, movimento LGBTQIA+, dos movimentos incluírem pessoas, indígenas, pessoas originárias que já estiveram aqui. Então, sempre quando eu venho para fazer algum trabalho que envolva, né, a questão étnica racial, né, eu sempre tento entender que não tem uma divisão de do movimento preto com o movimento indígena. Então, eu acredito que isso é uma dor que a gente passa. E a nossa dor enquanto pessoas originárias, no Brasil, eu estou falando, né, do Brasil, porque pessoas originárias existem em outros cantos também, inclusive, né, nas Américas, né, então, eu digo do Brasil que descaradamente, assim, nega o seu povo, digo Brasil, Estado. Então, quando a gente fala de racismo, racialidade, a gente tem que mencionar os povos que estão aqui, porque o caminho do quilombo e o caminho da aldeia, eles são caminhos que fizemos juntos também, né, então não tem quilombo sem aldeia, não existe, né. Eu acho que esse traçado que o Estado fez de forma muito arquitetada e estratégica, né, para a gente não se reconhecer, para a gente se embranquecer, para a gente se apagar e para a gente se afastar, digo a gente, povos originários e povos indígenas, ele foi muito bem sucedido, sabe? Muito bem sucedido, porque ainda tem um movimento que é muito manual, assim, sabe, desse reparo, dessa união, desses 2 movimentos que poderiam hoje no Brasil ser um movimento muito grande, né. Então, o movimento indígena ele fica muito à parte ainda. E hoje eu não tenho mais, a clínica, né, então eu não atendo mais como psicóloga, mas eu trago muito
a psicologia, né, muito desconstruída, porque a psicologia é muito, né, um lugar muito elitizado ainda, infelizmente, porque deveria ser um acesso geral, mas eu sempre pego algumas coisas, né, alguns conhecimentos dela e coloco com os conhecimentos ancestrais da minha mãe, meu e enfim, das pessoas que me atravessam, e tento de alguma forma colocar ele dentro, né, dos meus trabalhos, assim, mas hoje eu não clínico mais. Tá fechado. A segunda veio. Primeiro, agradeço imensamente o seu trabalho, sua força e suas palavras. Te ver fortalece a autoestima de muitos povos que foram apagados de suas identidades. Como você observa a autodeclaração para o fortalecimento dos direitos originários? Vai ser muito clichê falar. Primeiro, quero agradecer, né, pelo carinho e pela mensagem que foi escrita. Obrigada. É muito curioso, porque, assim, quando a gente fala de um lugar que é muito machucado, né, um lugar muito machucado, que é a história da nossa avó, que é a história da nossa mãe, e que, por herança também é nossa história, existem muitas barreiras, né, dentro desse processo de retomada da sua ancestralidade, de retomada do seu povo. E alguns movimentos indígenas, né, algumas etnias, algumas pessoas, eu digo nem todo um coletivo, mas algumas pessoas, por resquícios ainda da colonização, ela acaba não entendendo que o movimento indígena de retomada no Brasil, ele é muito urgente. Porque se a gente consegue entender que nós somos não só 900.000, como colocam na nossa cabeça, e que nós somos muito mais do que isso, porque a nossa população ela foi estrategicamente apagada, a gente consegue fazer com que as políticas públicas de saúde, de educação, elas comecem a pensar que existem indígenas periféricos, existem indígenas favelados, existem indígenas no campo, existem indígenas em todos os lugares, em todos os espaços. Quando o Brasil ele começar a respeitar que a população indígena ela existe para além de um órgão que é a FUNAI, que é um órgão que determina que corpo é o corpo indígena, que é um corpo ainda muito como posso dizer, estereotipado, né, do que é um corpo indígena, não é só porque eu tenho traços é, que isso me faz uma pessoa indígena, isso também é a memória do meu ancestral. Me faz ser uma pessoa indígena quando eu me conecto de forma verdadeira com o meu coletivo, com o meu povo, com a minha terra, com a minha memória e com a pessoa que é possível ser hoje. Então, existe ainda muitas barreiras estruturais que fazem com que, infelizmente, né, esse corpo originário ele não se revele, inclusive dentro do próprio movimento indígena. Porque os parentes, né, a gente se chama de parente, não porque os parentes eles pensam dessa forma, porque muito mais velho vai chegar e vai dar uma outra palavra e vai entender. Mas ainda tem algumas coisas, resquício, né, dessa colonização, que é caracterizar e mistificar esse corpo indígena até dentro do próprio indígena, como se tivesse colocado um corpo aqui em cima e aberto esse corpo e implantado dentro desse corpo que sangra uma, uma semente que não dá frutos, uma semente que ela ramifica o corpo e ela não faz com que esse corpo ele possa ouvir e ver e falar. Então,
a colonização ela foi mesmo uma abertura desses corpos e uma implantação de uma semente que apodrece os órgãos a própria pele, a própria estrutura desse corpo originário. Então, não é só uma anestesia como um, um órgão, né? Um objeto a mais para que esse corpo apodreça e não se veja. Né? Então, tem muitos corpos que são vistos como pardos, como mestiços, muitas vezes como preto também, mas que são corpos originários e que estão apagados de sua identidade por estrutura, né? Colonizadora, porque a identidade quilombola e a identidade indígenas são as únicas identidades no Brasil que, quando você diz que você tem o direito, né, de reivindicar a terra. Então, a terra é a grande luta do mundo, né? A grande guerra é pela terra, e sendo que eles esquecem que essa terra está viva, né? Essa terra não tem dono. Então, é, essa terra são os nossos corpos, é o meu corpo, é o corpo do branco, é o corpo preto, é o corpo, enfim, é o corpo que se apresenta, né? E muitas pessoas não conseguem entender que a terra ela tem a sua própria vontade, né? O seu próprio lugar no mundo. Então é muito doído, né, quando a gente não tem assim um incentivo do Estado para que outras pessoas retomem a sua ancestralidade. Muito pelo contrário, estão querendo vetar qualquer centímetro a mais, né, de território indígena, sendo que todo território é indígena, sendo que todo território é quilombola. Essa terra ela pertence aos povos que foram arrancados de seu chão e trazidos para cá. Essa terra pertence a nós, povos originários, que também fomos arrancados de nosso território, de nossa família. Então, essa terra entende isso, sabe? Emocionante mesmo, é lamentável, né? A gente ter um desgoverno, e a pergunta é exatamente relacionada a isso. Gaia, parabéns pelo seu trabalho, é muito lindo, é um presente para nós, realmente. Qual a sua expectativa diante o cenário das eleições e do próximo ano? Você vê esperança? Quais são as ações que você deseja para um próximo ano? Depois de um ano de tanto desgoverno e realmente uma necropolítica escancarada, né, que foi a PL 490 ter passado, enfim, vamos tentar trazer um pouco de otimismo. Eu acho que são muitas coisas, né? Porque cada pessoa pensa de um modo, assim. Eu acho que a gente tentar fazer com que todo mundo pense da mesma forma é muito difícil e eu acho impossível. Eu acredito que o que tem que acontecer, é o que já está acontecendo, é uma guerra. E essa guerra, a gente combate ela de diversas formas. Os meus ancestrais, eles foram assassinados lutando, né? E o meu corpo, ele não pode ser diferente disso. Então, tem muitas pessoas que falam, poxa, da história do seu bisavô, que é um homem afro-indígena, né? João Pedro Teixeira, que é um corpo cariri da Paraíba e é um corpo também que foi trazido, né? Então, esse ato que aconteceu na sua família, por que que a história aconteceu em João Pedro Teixeira e nunca mais ninguém ouviu falar da história da sua família, e por que que você veio assim para falar disso tudo agora, né? Por que a bisneta veio falar? Eu não sei, eu não tenho essa resposta que me foi feita, né, ontem e hoje. E, e eu fico pensando que o que tem que acontecer é muito forte, e eu acredito que a guerra a gente pode usar várias ferramentas. A educação é uma ferramenta, a comunicação é uma ferramenta,
Os vídeos, a nossa voz, a maneira que a gente articula é a nossa ferramenta. A gente está vivo é a nossa ferramenta. Eles odeiam que a gente está vivo. Então, eu acho que se manter vivo e se manter junto, eu acredito que é uma grande ferramenta de falar, a gente está aqui, ó, você falou que a gente não existe mais, a gente está aqui, eu estou falando. Como que se você coloca aí no Google e procura povo cariri, vai dar como extinto, mas se meu bisavô ele teve a minha avó, e minha avó teve o meu pai, e meu pai me teve, então eu estou aqui, eu estou viva, né? Existe um coletivo que está aí, que está sendo apagado, e não só os povos indígenas, como os povos que estão marginalizados, que estão à margem, né, do que seria o ideal. Eles queriam embranquecer a gente, e eles não conseguiram, assim. Porque uma coisa é você tentar acabar com o corpo de alguém, isso eles fazem. Eles estão assassinando agora um corpo indígena e um corpo preto. Esse corpo está sendo assassinado agora enquanto a gente conversa, né? Então, mas uma coisa que eles não assassinam é o nosso espírito. O espírito, ele é uma coisa que não tem. Ninguém tira o espírito de ninguém. Não tem como assassinar o espírito de alguém. Então, se eu continuo lutando, se eu continuo de pé, se eu continuo aqui resistindo, mesmo depois da tortura, do assassinato do meu irmão, mesmo depois do assassinato do meu pai, mesmo depois do assassinato do meu tio, dos meus tios, porque foram muitos tios assassinados, mesmo depois do assassinato do meu bisavô, mesmo depois do assassinato que está acontecendo dos meus primos, esse corpo, assim como essa terra, ela tem um espírito. E esse espírito, ele continua em outros corpos. Então, eu não estou aqui falando com vocês sozinha, né? Tem aqui essa legião atrás de mim. Então, eu acho que a gente combate com as ferramentas e com autoconhecimento. É se conhecer. É entrar na história da sua avó, é entrar na história da sua mãe, é entender da onde que você veio. Ah, mas eu vim de um lugar muito distante. Honra esse lugar. Honra o lugar que você veio. Eu acredito que quando a gente se conecta com aquilo que é mais profundo e que ninguém pode arrancar, porque eles podem vir aqui e arrancar a minha língua, eles podem arrancar o meu braço, eles podem arrancar qualquer membro do meu corpo, mas o meu espírito eles não podem arrancar. Ele vai continuar na minha sobrinha, ele vai continuar num filho, num parente, né, que não é parente de sangue, mas é meu parente. Então, meu espírito ele continua. E de forma bem prática, dia 2 está chegando e a gente vai nas urnas e a gente vai votar. E a gente vai votar de forma consciente, porque o micro e o macro, eles estão conectados. Eles não estão separados. Eles não estão mesmo separados. Não é um presidente que vai destruir um espírito de uma população. E não é um presidente que vai salvar também. A gente tem que fazer o nosso trabalho, a gente tem que votar de forma consciente, a gente tem que ter a noção de que as coisas podem melhorar, a gente tem que pensar, eu penso isso não por mim, não por mim, porque muitas vezes há ideias, né, suicidas de um corpo que fica sem lugar, ele aparece. E muitas vezes a ideia suicida de um corpo que é um corpo racializado, que é um corpo visto como nem como bicho, é o que, né, porque o bicho, ele é visto como inferior à raça humana, coitados, né? E que não é dessa forma. É, esse corpo que é visto como inferior, como inexistente, como um corpo que é sujo, que é preguiçoso, que é escravizado, esse corpo que é desenhado de uma forma tão, tão cruel, é maioria. E E a maioria é a maioria, né. Então, nós somos muitos, nós não somos poucos, nós somos muito mesmo. E dentro desse território Brasil, que é um território quilombola e é um território originário, esse território ele tá sangrando, porque ele vai sangrar, porque sempre vai ter os vagantes, mas é um território que vai resistir e que vai entender a importância de saber quem você é. Porque você já é aquilo que você acha que é, sabe? Então eu acho que a grande ferramenta e o grande otimismo
eu não vou falar nem de um lugar positivista, porque não existe, é uma guerra, nós estamos em uma guerra, Krenak já fala isso, e eu nunca pensei diferente disso. Essa guerra, você tem que escolher um lado dessa guerra, porque o outro lado ele já escolheu, e por mais que você esteja aleatório ali, ele já sabe quem é você, então não tenha vergonha de se autodeclarar, porque a gente não precisa de uma carteirinha, de um órgão que fala quem a gente é. Hoje em dia, para você ser um corpo quilombola e um corpo indígena, você precisa de documentos. Eu não preciso de documento nenhum para falar que eu nasci de um útero de uma mulher indígena e que essa mulher nasceu de um útero de uma outra mulher indígena. Eu não preciso disso. Eu não preciso de que a FUNAI, de que uma população específica, que é a população branca, que fale, você é indígena. Indígena quando convém. Você é preto quando convém para eles. Quando não convém, o que a gente é? Então, se a gente não afirma o nosso lugar de quem a gente é e vai lutar, porque é uma guerra, filha, é, é vagante, e o nosso lugar não é devagar, entendeu? O nosso lugar é de luta, a gente nasceu numa guerra, então não é diferente disso. Obrigada. Nossa. Próxima pergunta. Como é a sua relação com outras pessoas no cinema indígena? Entre produtores, aqueles cujas produções são majoritariamente compostas por pessoas originárias, existe uma articulação conjunta entre vocês, cineastas, para essas produções? Vocês se organizam em colaboração um com o outro, conseguem fazer esse network, esse contato? Existem várias maneiras, né, de você fazer audiovisual, várias maneiras, com celular, que é uma ferramenta também, né, com uma câmera, enfim, com o que você tem ali na mão, né, de tecnologia. E acredito que a internet, ela uniu muito, assim, as pessoas, né, de forma de você saber quem é que está do seu lado, né, quem é que está do mesmo lado que você. Então, eu acho que foi uma grande ponte, assim, a internet nesse sentido, porque a gente começou a perceber que tem parentes em outro lugar também, então a gente começou a perceber que tem pessoas produzindo coisas muito parecidas em outros lugares. Então, acredito que a articulação, ela foi muito possível, por essa via, né. Então, sim, existe alguns movimentos, né, como a Wiquaquara, como o Airacunas, né, que são movimentos de indígenas em retomada, indígenas periféricos, indígenas, enfim, existem vários movimentos. Mas a gente ainda tem poucas ferramentas, sabe, poucas estruturas que pensam o nosso lugar enquanto pessoas que produzem, enquanto pessoas que sabem ler, que sabem escrever, que pensam tecnologia, que mexem em tecnologia, que sabem de designer, que sabe de edição, que são atores, mas indígena ator, né. Então, assim, tem um caminho muito grande, mas ainda muito, disperso, assim, eu vejo pela grande mídia, né. A grande mídia ainda quer ver a gente pintado ou de cocar, né. Se a gente não tiver pintado ou com cocar, ou com maracá, ou caracterizado de uma forma, às vezes as pessoas falam: "Mas você é indígena? Mas como que é isso, né?". Então existe, uma falta muito grande de entender que o corpo indígena, ele é um corpo ancestral e é um corpo, contemporâneo, é um corpo que existe. Eu sou ancestral, mas eu sou aqui, eu estou aqui falando com vocês através de um computador, né, então eu estou aqui. Então esse corpo ele existe de diversas formas. Então quando a gente fala de um de um de uma produção indígena que se articula entre si,
ela existe, mas ela ainda tem muitas faltas, sabe? Ainda tem muitas faltas, mas existe. A Olinda, né, que esteve aqui com vocês também, é uma grande parceira que já me ajudou em muitas coisas e que me levou para muitos lugares. A Graça Guarani também. Então, existe uma articulação que é entre a gente, que a gente vai comunicando, que a gente vai fazendo de forma muito independente e muito inteligente, muito tecnológica também. Somos pessoas inteligentes, somos pessoas que pensa, que fala, que escreve, que produz e que existe, que está aqui, que está vivo, de diversas formas. Inclusive, pode ter pessoas originárias aí que não têm consciência ainda que é um corpo originário, né? Então, quando se conecta com isso, ela fala, poxa, eu sou um corpo originário, né? E aí começa a entender, começa a se pesquisar, começa a se revelar e começa a se afirmar. Então, eu estou aqui falando com vocês e as pessoas estão me dando fala, estão me dando lugar, porque eu fiz uma coisa alguns anos atrás que foi: eu não vou me esconder e eu vou falar. E aí, quando eu abri a boca para falar, eu vou me autoafirmar, porque se eu não fizer isso, quem é que vai fazer? Eu vou esperar o Estado me dar essa carteirinha? Eu vou esperar eu encontrar a terra a qual eles tiraram a minha família e falar, eu vou retomar essa terra, que essa terra aqui, essa terra vocês tiraram, minha avó daqui, minha avó agora não tem terra, ela está empobrecida, morando numa casa de posse, de, né, a minha família, que agora mora numa ocupação, porque a minha família mora numa ocupação, em Ramos, então eu vou esperar que tipo de documento, né, para o meu corpo ele ser aprovado, para eu poder finalmente poder falar, agora, ó, tá aqui. Então agora eu vou produzir, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, porque eu tenho todo o respaldo e a tutela do Estado. Agora eu posso produzir e fazer, né? Então eu acho que a espera de que vai existir uma uma mídia, um lugar o qual pense pessoas indígenas em qualquer lugar, tanto no audiovisual, produzindo, dirigindo, atuando, escrevendo, né? E eu não vou esperar, eu não posso esperar. Então a gente se articula entre a gente. Existe uma articulação, mas existe uma coisa também que é meter o pé na terra e falar, é isso aqui. Obrigada, Gaia. Infelizmente, a gente já está quase chegando na hora, mas quero fazer uma última pergunta, enviado sobre o Floresta. Ao fazer o Curta Floresta, qual foi a sensação que você teve ao expor-se duplamente? Pensando na crise sanitária que o Brasil estava vivendo e colocar um corpo originário marcado ali, meio à Avenida Paulista. A segunda produção perguntada é sobre bibliofagia, se você pode falar um pouco do local e como foi o ato, né, de estar ali em performance, gravando. Principalmente, queria que você comentasse um pouco da cena do ir engolindo a Bíblia, né? Foi uma cena muito forte. Eu acho que foi a performance que eu mais passei mal na minha vida, foi a performance quando eu caminhei pelas ruas de São Paulo. Ainda mexe muito comigo, né, porque infelizmente ainda tem muito racismo e o racismo indígena, ele não é um crime. Então as pessoas elas não vão presas, não tem um lugar de eles me chamarem de macaco, de bicho e fazer barulho, tipo, não acontece nada com eles. Então, nas ruas de São Paulo foi muito difícil, ouvi muitas coisas pesadas, do tipo: "Fica pelada", "Tira a roupa", "Macaca", fazendo barulho, e
E eu enfrentei de cabeça erguida, continuei caminhando, mas a dificuldade maior foi, infelizmente, assim, entender que ainda existe muita desinformação e ainda existe uma coisa que é a falta de contato do que são as pessoas que estão aqui, sabe. Não tem, é muita zoação ainda. É um lugar muito da brincadeira, do da ignorância, e é muito cruel, assim, saber que as pessoas não têm respeito nenhum, nenhum pelas pessoas que estavam aqui, sabe, e que estão ainda. Então, foi muito difícil, assim. Pantanal estava sendo queimado nessa época de forma criminosa e estava sendo visto né, na mídia até de fora, então estava tendo uma polêmica muito grande com isso. Foi muito difícil, mas eu achei muito necessário e eu não sei fazer outra coisa a não ser fazer as denúncias, né, então acho que é a coisa que me mantém viva, assim, é falar: "O que que eu vou fazer com tudo que fizeram comigo e fazem, né, então eu vou jogar na cara deles e transformar isso em arte, né, porque é o que é possível, né, é o que é possível, senão a gente faria outras coisas também, mas é o que é possível, mais educado, né, a gente se educa para fazer uma coisa mais, senão, mas se também se pintar outras guerras aí, a gente vai para frente, queima pneu, e também tem outras maneiras de se manifestar, né. Derruba estátuas, que eu acho que é incentivo também, eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que subir nas estátuas, a gente tem que falar desses caras, acho que, não dá mais, tem que tacar fogo mesmo, eu não venho de um lugar, assim, de que, tem que ser no amor, eu acho que o amor ele existe, ele está em mim, né, eu falo sobre amor, minhas coisas são sobre amor, isso é sobre amor, mas estar vivo é sobre amor, então, amor é é fogo consumidor, né, eles gostam tanto da Bíblia, então o amor ele é fogo consumidor. E falando da Bíblia, quando eu tive a ideia de comer a Bíblia em frente a uma igreja, comer a Bíblia nas ruas, né, da Europa, a gente estava em Paris ensaiando o espetáculo o qual eu estou em turnê, um espetáculo chama Depois do Silêncio, no espetáculo, eu faço Belonísia, uma uma personagem do livro do Itamar Vieira Júnior chamado Torturado, e eu faço eu mesma. E entre a pausa desse espetáculo, que é pouco, né, a pausa, a gente não tem muito tempo para curtir muito a cidade, porque é muito corrido, eu falei: "Eu vou comer a Bíblia aqui, eu vou caminhar comendo a Bíblia". E aí eu falei com uma pessoa que é muito querida e que me acompanha e que me auxilia dentro dos meus textos e da minha loucura, e aí ela falou: "Calma, a gente vai fazer um roteiro, a gente vai fazer uma pesquisa, vai fazer um texto, calma, vamos fazer isso com calma". E aí ela me deu todo um suporte, uma estrutura a partir da minha ideia, que era: "Eu vou comer uma Bíblia". Ela falou: "Tá, então tu vai comer a Bíblia em frente à catedral de Notre Dame, e aí é isso, a gente vai fazer de uma forma calma, a gente vai fazer de uma forma", né, então ela foi me dando um chão ali. Vocês estão me ouvindo? Porque eu travei aqui pra mim mesma. Mas eu tô travada, eu consigo ver vocês, mas eu me vejo travada. Tá tudo certo. Só agora que caiu, mas foi tudo fluido. Tá. E aí, com todo um roteiro de o que que eu tinha que fazer naquele momento, que era ficar em frente à igreja, né, de frente não, de costas pra igreja, e eu estava ali simplesmente abrindo a Bíblia, tentando ler uma Bíblia em francês, porque eu não leio em francês, tentando ler, e comendo a palavra do Senhor, né, me alimentando da palavra desse Senhor. Enquanto eu me alimentava da palavra desse Senhor,
eu não consegui engolir, porque é algo indigerível, né? Então, eu vomitava a palavra do Senhor. Mas a ideia, eu acho que eu estou ouvindo a minha voz de volta, eu não sei por quê. Mas, mas vocês estão me ouvindo, né? Tá. Quando eu me alimentava, né, e aí eu tinha que expelir, porque é algo indigerível, eu não queria engolir aquilo, né, aquilo nunca desceu. Então a associação que a gente estava fazendo é exatamente a catequização, inclusive, né, a gente teve aí no debate dos candidatos à presidência, falando sobre catequização, eu acho que ele não tem noção, né, mínima assim, do estudo do que é e do que foi uma catequização dos povos originários, né? Que a nossa língua era arrancada, que a nossa mão era cortada, que a gente foi escravizado e que a gente foi estuprado durante a catequização da Igreja Católica. Então, a memória que a gente tem dessa palavra aí, que está até difícil de ser produzida na minha voz, ela é um inferno, ela é o próprio inferno, porque quando a gente chega em um país que já tem um povo, que tem uma cultura, e a gente não acessa essa cultura, a gente impõe a cultura a ela, dizendo que ela é, né, uma pessoa que não tem cultura, é um aculturado, uma pessoa que precisa ser aculturada, uma pessoa que precisa ser culturada. Então, a gente impõe isso, isso não desce goela abaixo. Então, a minha ação era de falar: olha, isso não desce goela abaixo. A palavra desse Deus, pregada dessa forma, esse Deus pregado por vocês, né, ele não me desce, eu não consigo engolir, comer a palavra, eu não consigo me alimentar dessa palavra. Essa palavra me dói, essa palavra me rasga, essa palavra me sangra, essa palavra me tira o meu lugar de origem. Então, foi ali eu tive pessoas cuspindo no chão, tinham senhorinhas que se benziam de forma assim, e cuspiam no chão, e tinham pessoas, né, que falavam: "É isso aí, continua, eles fizeram errado", né. Então tinha de tudo. E e foi muito, aberto, assim, né, teve de tudo ali. Mas eles ficaram mais intimidados, sabe. Houve um lugar mais de intimidação, assim, que eu senti por parte deles. Eu não tô te ouvindo. Obrigada por tudo. Eu queria ficar aqui um tempo, mas a gente precisa também respeitar o horário dos funcionários. Eles Uhum. já estão pedindo para a gente desocupar o espaço, encerrar o evento. Então, agradeço imensamente a sua disponibilidade por todo o processo de estar junto. Agradeço ao público que acompanhou a gente uma semana. E lembrando que os vídeos vão estar disponíveis no canal até o resto do final de semana. Então, quem não viu, veja com a família. E uma boa noite a todos. Grata. Inatequié, muita gratidão, obrigada a todos que estiveram aí, que estão aí, que vocês vão para casa, assim, com um abraço, mas também com a flecha na mão, sabe. É isso. Vamos lá, que lá fora é luta, a gente sabe, né. Tamo junto. Um beijo grande, obrigada pela oportunidade. Desculpa aí aos funcionários, um beijo em vocês, obrigada. Obrigada, Gaia. Boa noite. Boa noite.